Vamos passar então para a reflexão, porque a reflexão em si, ela já dá praticamente todo o capítulo 12, né? Vai se falar um pouco a respeito de como que foi a construção, né, do cristianismo através da história, mas quando a gente volta para o tema, ele é bastante, ele tem bastante argumentos, a gente tem bastante fala a respeito dele. Aí ele coloca assim: imaginemos que o fenômeno Cristo ocorresse nos dias atuais. Ele iria viver no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Rússia, Israel, China, Índia ou África do Sul? A anunciação de sua vinda seria pelo rádio, pela TV ou pela internet? Haveriam profetas anunciando a sua vinda? Qual o critério qual crédito que a humanidade atual daria para essa anunciação? A vida pública do mestre seria composta de milagres e seus sermões seriam parábolas? Continuaria pregando da mesma forma? Ele pregaria dentro das igrejas cristãs ou de todas as igrejas? Seus deslocamentos seriam a pé, montado no jumento ou de automóvel? Seria novamente crucificado ou haveria o emprego da pena de morte por cadeira elétrica, forca ou câmara de gás? Imaginemos, nesse instante, como seria a vida do mestre. Quem seria o Sinédrio e o Império Romano? Alguém tem algo a dizer antes para essa nossa discussão? Eu acho interessante essa introdução e também essas colocações, né, a atualização da situação de Cristo. Eu li um livro há algum tempo atrás que ele colocava o cenário dos, dos discípulos nos dias atuais. Pedro, falava de André, falava como eles viveriam no dia de hoje, né? Pedro, aquele rapazinho bem truculento, como é que ele sobreviveria hoje, né? E essa introdução aqui, ela nos faz pensar exatamente isso, né? Como seria Cristo hoje? Tornaria a ser crucificado? Com certeza não, porque hoje a crucificação já não é mais um tipo de pena de morte utilizada, mas cadeira elétrica, talvez, dependendo de que país ele tivesse, sim, né? Talvez os Estados Unidos, que ainda guarda esse tipo de punição. Mas como seria o Cristo hoje? Ele estaria nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos centros de espíritas? Como seria? Então, é interessante nós pensarmos que a mensagem seria a mesma. É claro que com uma roupagem mais atualizada, talvez seria pela internet, videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, provável. Dependendo da amplitude, seria assim. Porque é isso que nós temos de ferramenta hoje, né? Recentemente estava em uma aula da Escola de Aprendizes e eu falei isso, né? Que nós temos que pensar que a o contexto em que for escrito a Bíblia que nós temos de Kardec foi um contexto dentro de uma sociedade, dentro de um tempo que é diferente de nosso hoje, que é diferente do nosso hoje, e que nós temos que levar em consideração que há certas coisas que não havia nessa época. Então, é provável que essa atualização se faz necessária, o entendimento. E quando a gente pensa assim, onde viveria Cristo? Poderia ser em Israel, né? Não querendo se parcial nessa colocação, mas poderia ser em Israel, né? Já que lá é o foco de muitos conflitos, né? Poderia ser nos Estados Unidos. A mensagem, ele precisa ser precursor? Talvez não, porque nós temos hoje a internet, né? Que alcança milhares de pessoas instantaneamente. Então, é interessante esse pensar, porque poderíamos ter a mensagem sendo a mesma, a essência da mensagem. Talvez a forma de expressão seria diferente.
Muito interessante a sua colocação. Joelma, pode falar. Eu penso que, eu fiquei pensando, né? Mas se eu encontrasse com Jesus hoje, né? Joelma, só um Mas eu minuto. creio que Ah, nós cristãos, Joelma, Irair, fecha o seu microfone que você está dando áudio duplo aqui. É, Você está com dois dispositivos. eu estou tentando. Está dando eco. O seu celular, tá? Tem que desligar Eu estou o tentando. microfone do celular. Espera aí. Está dando interferência. Isso. Deixa no mudo o celular e aí. Coloca E onde os o dois, celular? né? No mudo, é porque você tava. O áudio está saindo do computador, eu acho, e o celular Não, está mas recebendo, então tá com eco. eu tô com duas câmeras aí também, ó. Isso, Estou desliga o tentando. áudio só. Só desliga o microfone. pode passar aqui mais Ou rapidinho. sai do celular, né? Vai, Porque vai. Aqui, tá né? em dois lugares, está no Vai que eu tô celular e falando. está no Vai, micro. Estou vai, Está vou tentando. passar, vou dando abrir. microfonia. Vai abrir. E agora? Tem que desligar o Melhorou. áudio do celular, Não, tá eco do ainda. microfone. Espera aí, tô Se você pegar um tentando. copo d'água e colocar o celular dentro, também funciona. Como é que é, como é que faz, Ivanir? Se pegar um copo d'água, botar Ah, o celular dentro do copo d'água também funciona. você tá louco, espera aí. Gente. Desculpa, João, acho que dá para Acho ir. que Vamos foi, ver. né? Não, ele não Saiu, tá desligou, bem? não, mas vamos ver. Mas vamos lá, né? Vai com o equinho. Assim, o que o Amo falou, eu faço as minhas palavras também. Mas aqui me fez pensar muita coisa, né? É, se Cristo voltasse hoje, os próprios cristãos dariam um fim nele. Talvez, e como assim, cada lugar, né, da maneira que colocam a regra, né? A pena de morte, outra, enfim. Mas eu acredito que, principalmente a igreja, né? A igreja cristã, católica, né? Nós estamos falando de cristianismo primitivo. Na verdade, foi criada uma imagem de Cristo. Pensou se Cristo voltasse gente, muita coisa seria diferente. Seria bom para quem? Então, eu acho que fez eu pensar isso, sabe? Então, hoje a internet, a mobilidade é muito mais fácil. Então, eu penso que Cristo teria muito mais facilidade de nos acessar. Mas será que nós estaríamos preparados para esse acesso? Nós iríamos querer esse acesso? Nós seríamos o primeiro, nós, assim, cristãos. Provavelmente os primeiros a dar fim, imagina, primeiro que a gente não ia acreditar, nós somos muito incrédulos, né? A gente acredita no que foi nos colocado. Se chegar agora, vamos ter que provar, vamos fazer DNA, cadê Nossa Senhora, cadê não sei o quê, entendeu? Então, assim, apesar de nós termos, lembra até discutir, né? É fé, já discutimos tudo isso, né? Mas a gente ainda somos muito São Tomé, e principalmente depois desses milhares de anos acreditando, né? Hoje a gente vê estudos, vê muita coisa que a gente sabe que não é da forma que a igreja, né, colocou. Nós vamos discutir o sincretismo. Então, foi colocado muita coisa, né, e misturou lá, fizeram um mix de Jesus, né? E para desmanchar esse mix agora? Pensou? Se Jesus chegasse aqui, eu acho que seria uma revolução, talvez o fim, não sei. Joelma, existe um escrito na Bíblia que diz assim que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, sendo que Cristo é a personificação do amor de Deus aos homens. Então, ele chegaria com todo esse ardor de amor e encontraria o quê? Né? Você pega uma brasa e coloca junto com um gelo. O que acontece com a brasa? Ela esfria. Então, a mensagem de Cristo hoje não caberia, porque nós ficamos tão absorvidos por tantos ensinamentos equivocados, por tantas coisas que foram pregadas e que não são realidades,
que hoje Cristo teria dificuldade de entrar nas próprias igrejas cristãs. E digo mais, se a gente não parar para pensar em relação aos fatos históricos, ao contexto histórico das mensagens, nós continuaremos a propagar esse erro, porque é exatamente isso que acontece, né? Nos acercamos de tanto conhecimento, mas esse conhecimento teve um tempo, uma época. Nós estamos puxando a essência desse ensinamento ou tentando trazer a época para o dia de hoje. E quando nós fazemos isso, não, nós conseguimos encaixar as coisas. Então, a igreja hoje, a igreja cristã, o cristianismo hoje está perdido. Por quê? Porque tentou atualizar sem ter o sentimento, sem ter a essência. Tentou atualizar, contextualizar, sem ter o contexto. E o que aconteceu? Essa bagunça que está aí hoje. Então, eu tenho amigos que são padres e às vezes as nossas conversas só não ficam mais ferozes porque nós somos civilizados, né? Nós temos um grau de civilização muito grande, mas é, a gente faz perguntas que realmente é difícil de você responder. Eu sendo judeu, ele sendo católico, né? Outros amigos, eu tenho amigos que são pastores também. É difícil, por quê? Porque quando você começa a questionar certas coisas, do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico ou da ciência, não se tem resposta. Talvez o espiritismo, ele é o que oferece hoje um pouco mais de resposta. Ele oferece um pouco mais de resposta, não quer dizer que ele responde tudo, né? Todas as nossas questionamentos, mas é que tem um pouco mais de lucidez. Mas fora isso, infelizmente, é triste dizer isso, mas Cristo voltaria para cá e iria fazer o quê, né? Ele iria pregar o amor. Ninguém conhece o amor. Ninguém sabe o que é o amor hoje. O que é o verdadeiro amor. Então, o que ia fazer? Nada. Interessante Ele as ia ser colocações de morto vocês. rapidinho. Sim. Pode falar, Iraí. Desculpe o transtorno aí. Pegando o gancho da fala do Elmo, eu acho o seguinte: a gente sabe sim qual é o amor que Cristo passou, a gente só não pratica, Sim. né? Então, olha o paradoxo: ele poderia não dar certo reaparecer aqui fisicamente, mas a doutrina espírita simplesmente foi a salvadora porque ela concentrou a parte religiosa na fraternidade do amar ao próximo realmente como a si mesmo, praticando o bem. Então, esta é a diretriz a ser tomada, é substituir templos suntuosos, substituir, assim, digamos assim, muita verborragia, como é que é? Muita falação em cultos, etc., pela fraternidade entre as pessoas. Então, o espiritismo, ou a doutrina, vamos dizer, ou qualquer espiritualidade, para não ficar parecendo que a gente está puxando sardinha para a nossa doutrina, simplesmente resgatou o cristianismo primitivo. Vieram todas essas igrejas, aí depois a igreja reformada contestou a igreja católica, etc., etc., e o espiritismo chegou no século XIX, falou, gente, nós só vamos calcar numa fé raciocinada e tratar o próximo como a nós, cada um tratar o próximo como a si mesmo, que é o que Jesus falou. Então, Jesus reaparece todo dia. Ele não precisa aparecer, como diz a reflexão do texto, fisicamente, porque as palavras dele estão cravadas no nosso coração. Não precisa sair novamente, porque qual seria a figura que ia representar Cristo? O homem é tão vil, tão mesquinho, que nós íamos começar a analisar o layout de quem se dissesse Cristo. Nós íamos esquecer o conteúdo, as palavras que estão cravadas, devem estar cravadas no nosso coração, na nossa mente, e íamos ficar analisando o layout. Esse cara é preto, esse cara é branco, esse cara não é Cristo, esse cara aí, sabe? Então ele não precisa aparecer, ele já é imanente. Se Deus está imanente na natureza, Cristo é um representante da imanência de Deus em nossa ética e nossa moral. Falei demais.
Patrícia, pode falar. Aí depois a Patrícia eu vou falar um pouquinho, tá bom? A respeito das colocações de vocês. Eu até coloquei no grupo, né, dizendo assim, vou colocar um pouco mais de pimentinha aí nessa introdução, né? Que tem um vídeo que fala sobre a história da Branca de Neve, mas na verdade está falando sobre a madraça, né? Que enquanto o espelho dizia para ela que ela era mais bonita, que estava tudo certo, né? O reino estava ok, a Branca de Neve estava ok, estava todo mundo bem. A partir do momento que o espelho falou que tinha alguém mais belo e que era a Branca de Neve, aí até as palavras lá do vídeo, né? Ela toca terror no reino, arruma alguém para matar a Branca de Neve, vira uma bruxa, quebra o espelho, né? E aí, trazendo isso, se a gente imaginar Cristo realmente voltando hoje, no contexto do mundo de hoje, seria isso. Até nós mesmos, sabe, que estamos aqui estudando, tentando ser um dia melhor que o outro, se ele chega e falar algo que não é aquilo que a gente está acreditando, ou que a gente não entenda, ou que a gente entenda de uma maneira errada, no que nós vamos nos transformar? Né? Então, realmente, como eu concordo com a Joelma, eu acho que ele não ia durar muito, não. Adelaide, Aproveita. Oi. me permite só uma parte aqui, só para completar o raciocínio tanto da Patrícia quanto do Iraí. Hoje, pensando um pouco no Espiritismo, é, s- somos seres humanos imperfeitos que sempre estamos nos rotulando como em reforma. Esse é o caso, né? Sempre estamos dizendo assim, nós estamos sofrendo reforma. Quando as coisas estão indo bem, nós dizemos assim, beleza, eu estou progredindo. Quando as coisas acontecem ruim, ou a gente comete um deslize, alguma coisa errada, aí nós dizemos que nós estamos no processo, estamos em reforma. Esse mesmo tipo de pensamento eu vejo dentro das igrejas evangélicas, eu vejo dentro das igrejas católicas. Por quê? Porque embora todos nós temos a centelha divina, isso aí é inegável, mas somos seres imperfeitos. E essa imperfeição, seja aonde for que estejamos abraçando qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensinamento, está ali presente. A gente não vai poder deixar de lado esse nosso lado vil, esse nosso lado egoísta. Por mais que nós estejamos procurando melhorar, mas ainda teremos isso aí dentro de nós. E isso que faz diferença. Então, o pensamento dessa introdução é: se ele viesse fisicamente hoje, né, 2025, aqui, como seria a nossa reação? Então, seria exatamente como já foi falado aqui. Essas situações nós enfrentaríamos, sim. Talvez nós seríamos aqueles, é, fazendo alusão à crucificação de Cristo, nós seríamos aqueles que estaríamos gritando crucificam. Nós seríamos aqueles, por causa do nosso egoísmo. Porque, ainda que estejamos em reforma, mas não deixamos as paredes ainda que estavam anteriormente. Nós estamos reformando, nós estamos fazendo algo a partir de alguma coisa que já existe. Então, pensar que porque nós somos espíritas, ou seja lá qual for o rótulo que nós venhamos a adotar, os ensinamentos estão ali, são claros, mas seguimos. Quantas vezes nós colocamos aquele nosso egoísmo? Quantas vezes nós colocamos aquela nossa ambição? Quantas vezes a nossa vaidade fala um pouco mais alto? E aí rotulamos o quê? Nós estamos em reforma. Quando nós fazemos uma caridade, quando nós fazemos algo positivo, olha, eu estou evoluindo. Mas quando nós fazemos negativa, e é isso todo mundo vai fazer. Então, o fato de Cristo vir em vida, né, em carne, encarnado aqui, não vai mudar nada, porque nós continuamos sendo os mesmos. Era isso. Bom, vamos por partes. Primeiramente, a reflexão, ela nos faz pensar da seguinte forma. Quando a gente foi falar sobre Jesus, a gente falou sobre um Jesus que a gente já conhece. Ninguém parou para falar de um Jesus desconhecido, porque ele não seria conhecido por nós por essas questões que a gente já sabe. Se ele veio para o novo no passado, ele viria para o novo agora. E aí a gente não saberia de que forma ou reconhecê-lo
por conta das nossas limitações e a evolução. Talvez a gente reconhecesse ele assim como alguns os reconheceram lá atrás, né? Sem ele anunciar que ele era o Cristo, né? Porque se a gente acompanha a história dele, a gente vê que ele só se intitula Cristo a partir do momento em que o coração daqueles que o seguiram estava enraizado para tal, né? E ele deixa bem claro que ele não veio para todos, ele veio para aqueles que o buscavam, para aqueles que estavam doentes, porque os que se consideravam sãos, eles iriam continuar por eles mesmos, mas os doentes iriam olhar para ele e entender. Se a gente olha para a gente agora pensando que nós somos enfermos, igual você mesmo disse, então se ele viesse com uma palavra hoje diferente daquilo que o nosso coração anseia, a gente o seguiria. E iriam ter pessoas que iriam odiar aquelas novas palavras. E tem uma série, não sei se alguém já ouviu, chama Messiá, que está na Netflix. Ela fala justamente sobre isso. O Messias aparecendo nos dias atuais. Como que seria ele aqui, hoje? É uma série, acho que tem uns 12 capítulos, e ela descreve exatamente isso que acontece aqui. Como Já chama, souber Adelaide? da vivência do Cristo. Oi? Como que chama a série? Messiá. Messias, na verdade, né? Mas vai estar com H no final lá na Netflix. E ela é bem polêmica, né? Porque o que acontece? A polícia começa a investigar uma pessoa que ela começa a trazer diversas situações que causam milagres, que não se justifica. Como que acontecem as coisas? Então, será que é um impostor? Então, o FBI começa a investigar essa pessoa para entender quem é essa pessoa, né? E em momento algum a série diz que aquele é o Cristo, né? Intitula, coloca um cara muito parecido com Cristo, cabelo comprido, saiu lá, nasceu lá, apareceu lá em Israel, aquela coisa toda. Mas a pergunta é, será que é realmente o Cristo ou uma outra pessoa que veio? Então, assim, a série, ela é muito polêmica, tanto que ela não foi permitida passar em vários países por conta dessa questão, que trouxe muito descontentamento para muita religião, porque ela abre a mente da gente para esse novo. E quando eu assisti essa série a primeira vez, acho que eu assisti há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. E aí eu olhei e falei assim, nossa, que interessante, porque realmente, dado ao meu coração, se ele aparecesse do jeito que ele apareceu nos dias de hoje, eu não saberia que ele é o Cristo, porque eu só iria saber quando ele fosse crucificado ou não, porque iria depender do nosso coração, né? E a forma com que ele agiria. E quando a gente olha para a questão da evolução da humanidade, né, e eu pegar lá atrás, naquela época, bem no começo, quando ele veio, a gente entende que Jesus, pelo livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus apareceu 2 vezes aqui no planeta Terra. A primeira na formação do mundo, né, quando estava se formando o globo terrestre, e na segunda vez, quando ele veio em corpo presente, para poder nos fazer avançar nessa questão que ele queria trazer, que era a compaixão, que era a vivência das emoções através da sua mudança interior. Só que em momento algum ele falava da mudança interior, ele falava das ações, do quanto que essa dor que estava dentro de você, ela poderia ser curada por conta da sua fé. E não era a fé nele, era a fé que você tinha de que você poderia ser curado, né? Então ele não trazia essa questão de visibilidade dele. Então, na minha visão, se Jesus aparecesse hoje, eu não iria saber que era ele, porque para mim estaria desconhecido, porque ele não viria com a habilidade de nos fazer olhar para um caminho novo. Ele iria pegar a gente através daquilo que a gente já conheceu e trazer uma nova visão para aquilo. E aí, quando a gente olha a questão da evolução do Espiritismo, o que o Espiritismo faz com a gente? Ele traz para a gente um questionamento muito importante, que é eu olhar para mim. E aí, quando eu olho para trás, quantos outros filósofos antes de Cristo começou a trazer a questão de olhe para si mesmo, conheça quem habita este corpo que te pertence, né? Para você entender quem você é nessa jornada. Porque a nossa vida, ela é pautada de ações e reações, né? E dadas as situações que acontecem, eu reajo. Dada a reação, eu começo a analisar e perguntar: será que valeria a pena? Será que foi bom? Mas eu só vou perceber isso quando algo me tira daquele caminho, me coloca num desconforto para eu entender que aquilo está me machucando. E aí isso faz a gente rever essas questões. Então, quando a gente volta aqui, né, esse capítulo, né, a reflexão em si,
Eu acho ela bastante polêmica, porque a gente traz aquilo que o nosso coração está sentindo naquele momento. Quando eu olho para a humanidade, percebo que a humanidade está há mais de 2.000 anos tentando fazer com que ela melhore e parece que não anda, parece que não caminha, porque eu sempre estou olhando o pior das pessoas, eu estou olhando aquilo que elas me oferecem de pior. Eu ainda não consigo enxergar o avanço dentro daquela condição. Conforme você vai caminhando, você percebe que ali existe uma dor. Hoje eu ajo pela dor, eu reajo pela dor. Se alguém me machucou, eu vou ferir também. Mas qual que é a intensidade desse ferir? E aí, o que que Jesus traz para a gente? Né? Quando a gente olha lá atrás e ele passa as informações dele. Ele pede para a gente cuidar da gente mesmo através das nossas ações, né? Para a gente nos conhecer, nos tornarmos homens novos através da reforma, dessa reforma interior, que ele não chama de reforma íntima, né? Ele pega e fala: olha, você está doente, porque o que mais assolava naquela época eram as dores físicas, eram as manifestações físicas, porque o nosso corpo depurava muito essas questões, então aquilo trazia um certo desconforto, havia mas muita separatividade por conta destas questões, porque aquilo era considerado, hoje a gente olha uma doença como algo que a pessoa precisa de cuidados. Naquela época a gente achava que as pessoas eram condenadas, eram pessoas que não tinham pureza e elas foram condenadas por Deus e elas tinham que pagar por aquilo. Não tinha essa compaixão por aquilo, por aquela dor, dependendo da doença. E quando a pessoa tinha, dentro de um ambiente familiar, que tivesse posses essa doença, ela era expulsa da própria casa, porque ela foi condenada, ela não era merecedora do amor de Deus naquilo que eles acreditavam. Aí vem Jesus e fala que não, porque ele não traz a informação com fala, ele traz com ações. Então, se a gente fosse olhar hoje, ele não traria palavras para a gente, ao meu ver, ele traria ações para a gente identificar. E eu gostei de um ponto, que eu não lembro quem foi que falou, que eu acho que foi o Elmo. Não, foi o Elmo não, acho que foi o Iraí, se eu não me engano. Que ele falou assim, olha, ele já está aqui o tempo todo, né, nas vivências dele, até mesmo para com a gente. Se ele retornasse hoje, aquilo que eu disse no começo, é para trazer uma nova visão a respeito daquilo que a gente desconhece, né, que a gente ainda não tem esse acesso, né, e isso eu achei interessante. E aí vem aqui a pergunta que eu queria colocar. Quem seria o Sinédrio e o Império Romano, né? Quando a gente olha para essa questão. Quando a gente olha para isso aqui, a gente olha para a política, né? A gente vai olhar e falar assim, nossa, a questão social é o que iria hoje crucificar, talvez, colocá-lo ali, ou talvez os próprios movimentos religiosos, né? Que já estariam se degladiando entre eles e estaria ali nesse movimento, né? E vocês, o que que vocês acham? Eu acho que essa questão do sinédrio está muito ligada ao orgulho, né? Não só ao medo, mas também ao orgulho de você ver que alguém está trazendo alguma coisa diferente do que você sábio e responsável entende e aceita como certo, como correto. Então, penso que todos nós, de alguma forma, nos encaixamos nesse sinédrio, né? Porque nós temos nossas crenças, né? Nossas certezas, né? Uma série de coisas que a gente coloca, né? E essa intolerância que a gente vive para tudo quanto é lado, ela não abre espaço pro diferente, pro novo, pro desafiador. Porque se você desafia, critica ou traz uma visão diferente, você pertence ao outro lado. E como o outro lado é o lado que eu combato, né? Não tem como eu aceitar a sua opinião diferente, né? Aí ainda vem o outro lado também não reconhece. E aí vira um pária, né? Lá no começo, quando vocês estavam falando desse negócio, né, de crucificar e tal, né? Eu estava pensando também que eu acho que nós estamos diariamente crucificando, né, o Cristo, né? Cada ação dessa de intolerância, cada discussão sem fim, cada gesto que
que oprime a opinião alheia, que limita uma discussão saudável, que ofende o diferente, né, que faz qualquer coisa que desagregadora, está crucificando de novo, porque é isso, né? Jesus trouxe toda o evangelho, né, a palavra do que seria o correto, de como agir e tudo, e a gente continua indo contra, sabendo, conhecendo a história e sabendo o fim dele, né? Se nós de fato vivêssemos o evangelho e a palavra, ele poderia vir tranquilo, porque ele não enfrentou ninguém. Ele só falou abertamente o que era o correto, né? E como as pessoas por orgulho não admitiam, foram contra ele. Então, hoje, se ele viesse falar, e essa série Messias tem um pouco disso, né? Porque ele era diferente, falava um monte de coisa, e as pessoas com dogmas muito rígidos, né? E orgulho não aceitam uma pessoa de fora, né? Questionando, os hábitos já, né? Então, é isso. Legal. Vamos passar para a introdução, então, né? Alguém poderia ler a introdução? Eu posso ler. ler. Então, pode ler, depois eu leio outro, né? Tá bom. Este capítulo tem por objetivo fazer um estudo mais pormenorizado do período que vai das primeiras pregações dos discípulos de Jesus após o seu desencarne até o reconhecimento do cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Entendemos como cristianismo primitivo a fase anterior ao seu vínculo com o poder político do Império Romano. Neste primeiro ocorre a disseminação dos verdadeiros ensinos do Cristo através de genuínas lideranças religiosas desvinculadas do poder temporal e associadas à verdadeira espiritualidade. Vamos procurar entender como as palavras de Jesus foram desvirtuadas, seus ensinamentos deturpados, suas lições, testemunhos de humildade e de fraternidade transformados em ostentação, luta pelo poder e por riquezas materiais. O ensinamento do amor ao próximo e o exemplo do perdão convertidos em perseguições, tortura, ódio, guerras e destruição, cínica e falsamente empregados em nome da defesa das mensagens do Cristo, como se possível fosse considerar santa a agressão à liberdade de consciência e à vida dos irmãos, então alcunhados de hereges. É interessante quando a gente olha para essa questão da introdução, que ela traz assim: entendemos como cristianismo primitivo a fase anterior ao seu vínculo com o poder político do Império Romano. Então, quando a gente olha aquela questão, a gente volta, né, no tempo de Jesus, a gente entende o quanto as pessoas se sentiam oprimidas pela forma com que Roma estava atuando nas cidades em que se encontrava, permitindo com que alguns mantivessem as suas crenças, mas os obrigando a conviver com as deles também, para que eles pudessem ter essa unificação. Então, por mais que eu fale que eu estou aqui para te proteger, para te guardar, para te segurar, eu estou colocando isso de forma falsária, porque meu intuito mesmo é que você faça parte de um império que é nosso, né? E com o tempo eu vou trazendo situações que te fazem entender que aquilo é melhor do que a sua própria vivência, justamente por conta dessas questões muito agressivas, né? Então, quando a gente olha para esse momento, para essa questão, a quantidade de brigas por terras, de brigas por situações, por religiosidade, por questões pequenas, né, fizeram com que nessa época em que Jesus ele veio, ele estava ali presente, ele trouxe essa vivência do olhar a todos com um olhar só, sem distinção de religiosidade, sem distinção de política, sem distinção de nada, o outro pelo outro, né? E aí isso dificulta muito, porque quando a gente faz essa análise, olhando para o nosso coração, se eu tenho uma restrição, né? Nossa, eu não aceito pessoas homossexuais. Aquilo se torna agravante no meu coração, a tal ponto que tudo aquilo que eu vejo
que não converge com aquilo que eu não acredito, começa a se tornar algo impróprio. E eu não estou vendo a pessoa que está naquele ambiente, eu estou vendo a condição em que ela se encontra. Quando eu olho, por exemplo, para a questão o que ainda é bastante evidente, mas a gente passa os olhos por cima, é a questão da pobreza. Então, se eu tenho uma condição de vida melhor, eu olho o outro de uma outra forma. Eu não vejo a pessoa que está lá, eu vejo a condição que ela vive. Então, quando a gente olha ali atrás, para trás, Jesus trouxe essa questão para a gente, de eu deixar de olhar a condição para olhar o ser que habita naquele corpo, no momento em que ele vive. Mas a condição não é premissa para julgamento, né? E aí vem toda essa questão, ele traz toda essa vivência, e aí quando vai passando esse processo, o que que se entende? Eu começo a perceber que eu, como cristão, tomei conta disso daqui, e a partir de agora a gente tem essa virtude, e a partir de agora a gente vai agir dessa forma, e através daquilo que eu acho que Deus falou para mim, é como vai se seguir. Não é mais como a vivência como um todo, é como eu acho que Deus está falando comigo. Então a gente vai perceber nos tempos que vão trazendo aqui, que cada um trouxe a sua visão daquilo que achava que Jesus tinha colocado. Tanto que nas cruzadas a guerra foi feita, por quê? Em nome de Cristo. Mas será que era realmente isso que Cristo queria? Uma guerra onde tivesse que tomar as coisas porque era em nome dele? Porque é como se fosse uma retaliação daquilo que já aconteceu no passado? Então, quando a gente olha para essa questão da história, a gente percebe que muito pouco se fala sobre a evolução da vivência humana no decorrer da história. Eu sempre vou olhar a história como crime, porque a grande maioria foi isso. Mas o que que ela trouxe? Aí eu lembro de Santo Agostinho, né, que quando está no final da vida dele, ele começa a falar para as pessoas não olharem a forma com que estava, mas sim olhar com o olhar de Cristo, pela verdade que trazia. Mas por qual sentido? Porque se subentende hoje que nós não somos, né, deste planeta, nós habitamos aqui temporariamente com o intuito de nos desenvolver. Esse conhecimento a gente tem. Será que todas as pessoas têm? Se elas não têm, para elas é uma causa de desconforto. Se causa medo, por conta do medo, elas agem de forma agressiva, né? Quando eu percebo que existe esse conhecimento e eu não consigo passar ele de forma simples, o ataque vem. E por mais simples que eu tente passar, se não está no conhecimento da pessoa, ela vai se revoltar, né? E faz parte do desenvolvimento, faz parte da evolução do ser. O que traz dificuldade para a gente? Quantas coisas hoje, se a gente olhar para a nossa geração, né, para a nossa vivência, olha quanto movimento tecnológico a gente passou para a gente conseguir dar conta dessa evolução. E muita coisa ainda nos cai ainda em, em medo, porque antigamente você ia até o banco, pagava uma conta, você sacava um dinheiro com dinheiro X, você ia lá. Hoje em dia você vê que está tudo virtual. Não existe mais aquele ponto burocrático. Então parece que aquilo que traz facilidade, ao mesmo tempo, te traz uma insegurança. Porque você vive sempre naquilo. Será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está errado? Então eu vou criando um monte de situações que ainda não consigo me desenvolver porque eu passei por esse processo. Dado ao fato de quando eu olho para um adolescente, que isso já é normal para ele não entende esses nossos medos, essas nossas angústias, esses nossos temores, porque para ele é natural esse processo. Então, quando a gente vai olhando essa vivência dentro de tudo isso, quem nasceu ali, viveu com aquela questão do Cristo, tinha uma visão. Conforme foi passando, né, cada um foi repercutindo aquilo que entendeu de Jesus, da doutrina dele, só que foi ao seu modo, à sua vontade, achando da forma que deveria ser. Porque, olhando para todos que estão aqui, sempre haveria disputas de algo. Então, de que forma que eu posso fazer com que todos se juntem? Eu não consigo fazer com que as pessoas se juntem na base do amor e da convivência. Eu preciso que elas entendam que essa dor causa desconforto. Só que não era esse o pensamento. Hoje a gente tem essa ideia porque a gente olha para a história no passado, a gente percebe o quanto ela nos edifica nesse processo, né? Mas para aquele que não tem essa visibilidade, ou para aqueles que ainda entendem que um ato de guerra ainda ele pode promover a paz,
né, se justificando que é mais fácil eu partir para a briga para que eu possa falar que a paz virá um dia, vai utilizar esse processo. Quando eu percebo que um ato de paz significa eu parar e repensar os movimentos e os modos de agir, trazem diferente, né? Quem pode ler o... Alguém tem alguma questão para poder falar? Quem gostaria de fazer o comentário? Vamos então para o trabalho 2, quer dizer, a parte 2, que é o trabalho e as pregações dos discípulos. Então vamos lá. Os trabalhos e pregações dos discípulos. No início, os discípulos se mantiveram ligados às leis mosaicas e frequentando os cultos nos templos, mas ao mesmo tempo enfrentavam os sacerdotes e os fariseus, devido aos relatos que faziam sobre os ensinamentos, os milagres e a ressurreição do Cristo. Essas manifestações passaram a ser reprimidas, tendo então início a perseguição dos cristãos, primeiramente por parte dos judeus, com repetidas prisões de líderes cristãos, o que posteriormente passou a ser efetuado pelo Império Romano. Os discípulos saíam em diversas direções para as pregações dos ensinos de Jesus e, periodicamente, retornavam a Jerusalém, onde fora fundada a Casa do Caminho, que se situava na estrada de Jope, saída de Jerusalém, e foi o primeiro núcleo cristão, onde eram recebidos os necessitados e doentes, servindo igualmente para reuniões evangélicas, onde eram remunerados os efeitos de Jesus, os feitos de Jesus. Pedro ficou muito tempo na Casa do Caminho, organizou as igrejas da Samaria, foi aprisionado 2 vezes, para em seguida se dirigir para Antioquia e depois para Roma. Escreveu 2 epístolas e se tornou o presbítero do núcleo romano. É considerado pelos católicos como sendo o primeiro papa, apesar do papado ter sido instituído séculos mais tarde. Morreu crucificado em Roma. Tiago Menor se manteve em Jerusalém e foi fundamental para o desenvolvimento do cristianismo nesta cidade, pois, devido ao apego aos antigos costumes judaicos, pôde manter a sobrevivência da Casa do Caminho. É considerado pelos católicos como o primeiro bispo de Jerusalém. Tinha dificuldade em aceitar os gentios na comunidade cristã. Sempre esteve junto a Pedro, João e Filipe. João, irmão de Tiago Maior, ficou muito tempo com a mãe de Jesus, pregou em toda a Palestina, sendo preso várias vezes. Posteriormente segue para a Grécia e depois para Roma. Com a perseguição aos cristãos em Roma, ele se dirige para a Ásia Menor e finalmente se estabelece em Patmos, onde veio a falecer com mais de 100 anos. O único que teve morte natural, pois os demais todos foram perseguidos e mortos devido às ideias novas que pregavam. Em Patmos, teve suas extraordinárias vidências e escreveu o Apocalipse. Filipe esteve pregando em vários lugares, desde a Samaria, Cíntia e Frígia, na Ásia Menor, até a Etiópia. Após suas viagens, sempre retornava a Jerusalém. Morreu crucificado em Herápolis. Tiago Maior, irmão de João, esteve difundindo o cristianismo na Galiléia e Samaria. Pregou a nova doutrina até 44 depois de Cristo, quando foi morto, decapitado por Herodes Agripa. Mateus, dentre os discípulos, o mais instruído e de melhor condição financeira, após o Pentecostes, foi pregar pela Judéia, Pérsia, Etiópia, Macedônia e Síria. Foi morto pelos judeus no ano 80. André, irmão de Pedro, pregou na Cíntia, Grécia e Ásia Menor. E Bartolomeu, Natanael, esteve difundindo a Boa Nova na Líbia, Licaônia, Arábia, Pérsia, Etiópia e Índia. Tomé, também chamado Dídimo, o discípulo certo, incrédulo,
após o Pentecostes, esteve pregando na Arábia, Pérsia e Índia. Teve um evangelho por ele escrito, porém considerado apócrifo. Quanto a Judas Tadeu, foi pregar na Síria, Iraque, Líbia, Pérsia e Armênia. Finalmente, Simão Zelote foi difundir o evangelho de Jesus no Egito, na Cirenaica, na Líbia e na Mauritânia. É interessante, né, como a gente vê a propagação do evangelho através dos discípulos e como que chegou todo esse movimento trazido do coração deles, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu gosto pra caramba, é que quando a gente olha para a questão dos discípulos de Jesus, eles só se transformaram depois da morte e crucificação de Jesus. Porque até antes disso, para eles entenderem tudo aquilo que ele trouxe, eles precisavam desse movimento. Porque quando Jesus falava a respeito de seu reino, do reino dos céus, eles não via esse reino como esse reino glorioso. Eles achavam que esse reino ainda seria terreno. Porque a mentalidade daquela época se entendia que tudo se daria aqui. Por mais que eu soubesse que eu iria para um porvir com Deus, tudo se daria aqui. Eu iria conquistar aqui. Eu iria ver aqui. E aí, quando a gente olha e lê os evangelhos, principalmente os que estão ali dentro da Bíblia, a gente faz o acompanhamento desta evolução. Porque quando vem a pessoa, a gente entende quem foi Simão Pedro, que traz lá suas características de carrancudo, que questionava, que brigava, que ficou com raiva, que já chegou a discutir com Jesus a respeito de algumas questões. E aí, de repente, quando ele vai falar com os discípulos no porvir, ele tem um coração amoroso, um coração bondoso, porque a transformação deste reino, ela é interna para o externo, e ela é difundida de palavra por palavra. Só que aí vem a questão da receptividade, né, do quanto eu falo para o quanto o outro está ouvindo, e o coração dele está aberto para o mesmo movimento do que eu trago, né? Eu acho muito bonito ver esses movimentos e o quanto isso se alastrou, né? E aí cada um, dentro de uma vivência de uma terra, eles trouxeram aquela informação baseado na vivência que eles tinham, comparado com aquilo que os discípulos trouxeram, né? Então aqui mostra essa difusão, esse esparramar dessa palavra de Jesus através da vivência desses apóstolos. E como que isso foi se divulgando e crescendo, né, a respeito desse processo com o passar do tempo, né? E aí tem uma outra questão que é a Casa do Caminho, né, que ele fala que foi o primeiro encontro, né, a primeira base, vamos dizer assim, a primeira igreja, né, como eles colocam, mas o primeiro centro, o primeiro movimento, né, aonde eles tinham essa vivência, né, esse encontro que eles ajudavam, porque eles entendiam qual que era o papel ali, né, da divulgação. Não é só eu falar sobre Cristo, mas é eu exemplificar através da ação aquilo que trazia, né? O que é diferente para todos que olhavam à sua volta, porque isso geralmente não é normal. E aí a gente lembra do livro Paulo e Gamaliel queria conhecer a Casa do Caminho e Saulo vai junto com ele, né? E quando ele vê todo aquele movimento, a ajuda, ele achava tudo bonito, mas eles não estavam seguindo as regras que era do judaísmo, né? E isso para ele era inconcebível, porque é legal você cuidar de alguém, né? Ele chega a comentar que, nossa, muito bonito, mas e a religião? Por que não estão seguindo os preceitos do judaísmo? Por que vocês estão fazendo dessa forma? E aí cresce nele ali por perceber que o seu professor, né, está tipo, se sentindo muito atraído por aquela nova forma de vivência. E como assim aquela pessoa que me instruiu a ser o melhor, de repente está sendo corrompido, como ele colocou, né, por aquela visão de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, sendo que não é assim, existe uma regra para ser seguida. Então, a figura de Saulo traz para a gente
como é difícil eu deixar o homem velho para eu acessar o homem novo, mesmo sabendo que ali tem muita coisa, o preço tecnicamente é muito alto, mas ainda assim vale a pena se eu perceber que isso é o meu caminho. E quando eu não percebo, eu vou continuar ainda ali restrito dentro desse processo. E isso acontece, terão muitos Paulos que aparecerão e terão muitas outras pessoas, ou muitos outros Saulos que aparecerão também tentando destruir esse caminho ao seu ver da sua forma. Mas essas pessoas, elas trazem para a gente essa questão. Não é o quanto eu trouxe da palavra, mas é o quanto eu a vivenciei durante a minha existência, nesse processo. E não o quanto eu modifiquei as pessoas, mas o quanto elas se permitiram ser modificadas com a minha vivência e com o meu caminhar, né? E aí a gente vai observando, né, todas essas questões, né, que aqui ele traz no segundo ponto, né, os outros apóstolos, que aí ele coloca, como apóstolos também além dos discípulos podemos citar Matias, Paulo, Estevão, Barnabé, Marcos, Lucas, Erasto, Timóteo, Tito e tantos outros no céu, o grande divulgador, e é o mais conhecido pelos escritos deixados pelos núcleos por eles fundados. Pregou na Ásia Menor, na Grécia, na Macedônia e em Roma. Alguns dizem que chegou a ir até a Espanha. Estevão pregou na Judéia, onde foi perseguido e morto pelos judeus, mais especificamente por Saulo, antes de sua conversão. Marcos, o evangelista, esteve muito tempo na Casa do Caminho, indo posteriormente pregar junto com seu tio na ilha de Chipre, e em seguida no Egito, onde fundou o núcleo cristão de Alexandria. Barnabé foi incumbido da igreja de Antioquia e foi quem trouxe Paulo para junto dos cristãos, apresentando-o a Pedro e aos demais. Tito, Timóteo e Lucas desenvolveram os núcleos criados por Paulo na Grécia, Filipe, Corinto, Colosso, Tessalônica e outros, e na Ásia Menor. E aí aqui a gente reforça de novo, né? Jesus veio com a mensagem dele através da ação. A gente sabe que foram poucas as vezes que ele falou publicamente, com exceção de seus discípulos, a reunião deles era constante na casa de Pedro. Mas pouco ele se falou e muito ele se fez na ação. Sabemos que a vida pública dele foi durante 3 anos, né, percorrido aí um curto tempo, né, dado ao fato da expansão de tudo que aconteceu. Então a gente vê dentro de várias histórias contadas através de filmes, livros, movimentos, o que Jesus fez através da sua imagem, da sua vivência, e o quanto ele falou, e o quanto as pessoas deturparam aquilo muitas das vezes porque enxergaram através dos seus olhares. Eu achei interessante quando vocês colocaram a visão do orgulho, porque quando eu faço alguma coisa, eu faço através da visão do que eu acho que é. Eu não compartilho com os outros para saber se é isso. E aí eu vou compartilhar com aquele que simpatiza com as minhas ideias. Então, se eu converso com 2 pessoas e elas simpatizam com a minha, esse movimento começa a crescer. E aí eu quero destruir aquele outro movimento porque aquele não faz parte. A gente ainda continua assim hoje. É difícil, às vezes, a gente olhar. Estamos hoje como espíritas, como católicos, como evangélicos, como budistas, como umbandistas, mas ainda não olhamos pessoas como pessoas, as religiões. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Na verdade, eu olho e entendo que a vivência é uma só. Eu tenho que viver com a diversidade daquilo que me foi proposto, né? Eu tenho que perceber o outro. Só que eu não preciso fazer isso assim, no estalar de dedos. Eu preciso fazer com que isso se desenvolva dentro de mim no decorrer de minha vivência, no decorrer de minha existência. E é basicamente isso que acho que Cristo quis trazer. E eu sempre, vocês assistiram, acho que The Chosen, né? Aquela série que fala sobre Jesus. Na terceira temporada tem a parte da mulher que está sangrando, né? Que ela toca no manto dele e quando ele fala para ela, eu acho muito bonita a cena que ela fala, filha, e aí ela fala que ela não tem ninguém, né? E ele fala, não, você tem, né? E ao retribuir do olhar dele,
transforma aquele ser para que ele possa dar continuidade numa coisa que ela achava que já não tinha mais ninguém. Mas o mais ninguém para ela era uma família ali constituída de sangue. E ele começou a perceber que não era só a família de sangue que existia, que bem no final do capítulo, ela começa a conversar e conviver com as pessoas que estavam ali. Ali a história traz esse movimento. A gente é tão assim, reto nas nossas visões, que a gente não expande o nosso olhar para o além. Então, família é família. Mas será que somente é a família que condiz? Será que também não é os outros que estão à nossa volta? Né? Assim como aconteceu com Saulo. Quando ele se converteu, ele foi procurar o pai dele. E o pai dele fechou os portões para ele. Falou que não era mais o filho dele, né? E o expulsou. Então, ele soube que teve uma outra família que o acolheu também. E aí, dentro dessa visão, se a gente for fazer uma analogia, imagina quão feliz seria o pai de Saulo se não tivesse tão enraizado no seu orgulho, né? Mexendo nessas questões, né? Que fazem a diferença como um todo, né? Mas aí é isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu acho que tudo isso é muito reflexivo, porque precisa, inclusive, começar em nós mesmos, né? Para depois exteriorizar isso. E trabalhar para a gente fortalecer as nossas virtudes e eliminar os nossos maiores vícios aí, né? A questão do orgulho, da vaidade, do ego. Eu acho que esse é um desafio diário, né? É, a gente procura a perfeição no outro que nós queremos em nós, né? E é mais fácil procurar no outro do que na gente mesmo, porque a gente tem muito trabalho ainda para fazer. E até a questão do próprio auto-perdão, né? Da gente entender que estamos nessa escala evolutiva e que, claro, a gente vai errar e nós não somos os nossos erros, né? E ainda transferir isso para os nossos irmãos, né? Para o próximo, né? Muito reflexivo essa parte. Naturalmente, se estabeleceu como uma das principais referências. Aproveitando, Abelardo, eu acho que seu microfone Abelardo está está mudando ao aberto. certo. Já salvou mais vidas do que a medicina. Não, meu não, acho que é do Abelardo. É o Abelardo. Por Eu não favor, sei, Adelaide. Adelaide, você Para consegue reconhecer colocar que ele a no mudo. respeito Ah, deu certo. Fui tentar colocar, quase que eu fechei. Falei, ai meu Deus, acho que estou errando aqui já. A tecnologia ajuda a gente em partes. Mas muito reflexivo que você trouxe, muito reflexivo mesmo. Mas alguém gostaria de colocar alguma informação? Gostaria de colocar algum apontamento, algo que tenha sentido? Vamos passar para o próximo, então, né? Aí aqui ele traz as primeiras assembleias. Essa parte aqui eu grifei porque, para mim, foi uma desse livro, foi uma das que mais mexeu comigo, né? Quando eu estava fazendo a elaboração, pela primeira vez, quando eu fiz a elaboração dessa aula, porque chega um dado momento no curso que a gente mesmo faz as nossas próprias aulas, né? Que eu acho que vocês já tiveram essa oportunidade de pegar um tema ali, de secar e ler, e estudar e falar, nossa, e agora? E aí, fazendo a primeira vez, eu grifei porque eu achei ele muito bonito, que ele coloca assim, eclésia, em que em grego significa assembleia, reunião de pessoas, ou simplesmente igreja. Termo que não significa o edifício, a construção, mas sim a comunidade, o agrupamento dos fiéis de mesma crença. Estas assembleias eram dirigidas normalmente por ancião, o mais envolvido, escolhido entre os frequentadores. Esse dirigente era citado por Paulo como diácono, palavra grega que significa servidor ou homem de serviço. Com o passar do tempo, já sob a influência romana, os diáconos passaram a ser responsáveis pela administração dos bens e das eclésias. E nessa época, né, o que acontecia? Acontecia de ter mulheres também que eram responsáveis, as anciãs também, porque não tinha só a questão do homem, que quando você vai pesquisar a respeito das primeiras assembleias, você percebe que a importância era o quanto você estava envolvido
Porque o que que a gente percebe? Quanto mais envolvido, mais engajado eu estou, mais fácil me é assumir responsabilidade no movimento que eu me encontro. Porque isso me justifica naquele movimento. E aí as outras pessoas vão angariando. Quanto menos envolvido eu estou, mais burocrático ele fica. Mais questões eu coloco, mais pautas eu coloco, mais responsabilidades eu terceirizo. Porque aí é a junção de tudo. Então, quando eu li e mexeu bastante comigo, era justamente isso. Eu tinha uma ideia de que a Assembleia era a questão da matéria, da igreja, do ambiente. E não. São pessoas, são pessoas envolvidas com o mesmo ideal. E aí esse ideal é o que está no seu coração naquele momento. Às vezes a gente vai em alguma casa espírita que a gente se identifica por aquilo que ela mexeu no nosso coração. E aí a gente fica lá por um tempo. E aí o nosso coração começa a se desenvolver de tal forma que parece que eu preciso de encontrar um outro lugar que parece que preencha, mas não é porque eu quero sair dali, é porque eu tenho que propagar tudo aquilo que eu aprendi ali em outro local. E eu estou carregando essa assembleia comigo, estou carregando esse movimento comigo. E aí eu levo. E aí eu comecei a refletir, quando eu preparando a aula pela primeira vez, falando, nossa, como Jesus fez isso sem ter um lugar. Ele fazia isso com as pessoas, porque ele já entendia, né? A gente já sabe que o espírito crístico, né? Mas a gente já entendia que ele queria que cada um tivesse o seu movimento ali, naquele processo que ele estava em desenvolvimento. Então, e aí a gente olha também a outra questão. Quanto mais burocrática eu sou, porque aqui para frente vai trazer essa questão da burocracia, né? Por conta do desenvolvimento do cristianismo através dos séculos, o quanto eu deixei de viver essa essência para eu poder viver a categorização, né? Porque aí, quando eu percebo que começam a chegar doações, significa que vem dinheiro. Se vem dinheiro, eu começo a pegar, ver que ali há um ganho específico. Se o meu coração ele está voltado à matéria, eu vou olhar aquilo como um fundo monetário e não como um processo de auxílio, né? E aí vem esse desenvolvimento. E aí a gente percebe hoje, a gente olha essas questões que nos machucam bastante, mas a gente vê que é mais importante, às vezes, o dízimo que você paga do que o quanto você está ali participando daquele processo. Que é mais importante, às vezes, do que você oferece como oferta do que o que você foi buscar. Em contrapartida, tem lugares que, por mais que tenham dízimos, por mais que tenham ofertas, a preocupação é a evolução do ser, né? Naquele movimento, naquela instância. Então, é muita diversidade. Por isso que quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente percebe que, enquanto ainda for a fala da moeda, vai ser difícil a gente mostrar que o coração ele está convivendo junto. Não é para a moeda ser o nosso domínio, nos dominar, é para ela nos auxiliar nesse processo, né? Então, por isso que eu achei muito interessante essa questão do começo. Alguém tem alguma coisa para falar? Gostaria de colocar algum pensamento? Eu acredito que quando a gente é chamado ou convidado, seja o que for, né, para fazer uma preleção, uma aula, é um chamado de Deus da gente para a gente mesmo. É como se ele falasse assim: olha, é isso aqui que você precisa aprender mais, precisa, porque é diferente a gente estar aqui aprendendo e o processo que você teve aí para nos dar essa aula. Com certeza você precisou mergulhar muito mais aqui dentro do que a gente agora, neste momento. Mas vai chegar um momento nas nossas vidas que vai ter um chamado para falar: olha, é aqui que você precisa mergulhar mais. Então, assembleia, né, que você está dizendo que realmente não é nada físico, né? É tudo além do físico, né? Tá num degrau acima do nosso. E é para nossa parte espiritual, é um conhecimento para nossa parte espiritual, não é para isso aqui que nós estamos vendo agora, né? É algo muito maior. Legal. Alguém mais gostaria de falar? Vamos continuar então. Quem poderia ler o próximo? Eu só li o outro porque, gente, ele mexeu muito comigo. Falei, isso eu preciso ler. Eu leio. Eu posso ler? Ah, ok. 12.5.
o desenvolvimento do cristianismo no século II. O século II se caracterizou pela defesa do cristianismo diante do paganismo e do judaísmo. Neste século surgem inúmeras doutrinas, buscando se mesclar com a Boa Nova. Os núcleos cristãos mais importantes neste período são Jerusalém, Cesareia, Damasco, Antioquia, Alexandria, Roma, Corinto, Tessalônica, Filipo, Colossos e Patmos. Os personagens mais importantes foram os apologistas, aqueles que fazem apologia ao cristianismo, divididos em apostólicos, os que escreveram o cristianismo, e os controversistas, que polemizavam com os pagãos, com os judeus e principalmente com os gnósticos. Os racionais e filósofos da época, defendendo a doutrina cristã. Dentre os apologistas, o que mais se destacou foi Flávio Justino Mártir, que nasceu em Síquem, na Palestina. Ele procurou uma conciliação entre o paganismo e o cristianismo. O que a gente começa a observar a partir de agora? Com o andar de tudo isso que os discípulos fizeram, chegou a certos movimentos, a certas cidades, dentro dessa sua evolução. E com isso, ele se depara com quem? Com todo esse estudo filosófico e científico da época, né? Então, quem não veio da vertente do cristianismo e se observou com isso, eles começaram a fazer um paralelo, né, a respeito dessa informação. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de Justino Martin, o que acontece? Ele começou a trazer essa informação conectando a questão do universo com Deus, do universo com, falando, olha, que legal, isso aqui faz junção, né? Eu entendo que o universo é uma energia daquele movimento que eles tinham ali, mas olha quem criou, né? Foi Deus dentro dessa concepção e eles conseguem fazer essa unificação deste processo. E aí começam essas questões de divisões, porque quando se fala do cristianismo, para quem tem a questão filosófica, naquela época não aceitável colocar um Deus como verbo, porque se eu falo que Deus é verbo e que o verbo é de Deus, eu estou falando que pertence a ele, sendo que há muito mais entre o céu e a terra do que diz as vãs filosofias, né? Aquela frase bem conhecida, acho que é de Shakespeare, não lembro agora de quem que é. Mas quando traz essa questão, fala assim, poxa, e aí? Como que funciona todo esse processo? Como que você pode dizer que Jesus, ele é o maior dentro de tudo isso? Então, vários textos, várias cartas são trocadas entre eles com esse intuito de chegar nesse movimento, de chegar nesse entendimento, né? Porque a expansão do cristianismo foi tamanha que ela começou a entrar nesses ambientes. Ela não ficou só ali contida nas assembleias, nas reuniões, aonde os discípulos de Jesus, os apóstolos e os discípulos encaminharam, né? Então a gente percebe esse crescimento. E dentro disso a gente vai vendo quantas divisões, quantas guerras, quantas brigas tiveram para que cada um tivesse a imposição daquilo que veio dentro do seu processo, né? E aí, com essa questão, né, eles falam dos gnósticos, por exemplo, que eles pegavam os textos, eles faziam a leitura e eles tiravam conclusões ali a respeito daquilo, trazendo como verdade ou não verdade, né, a respeito desse processo. E aí aqui a gente tem o cristianismo no século III, porque quando começa todo esse movimento, Clemente, Orígenes, Tertuliano, eles também vão se dissipando nesse processo. Eles trazem, cada um traz uma visão a respeito daquilo que significava Jesus e Deus para eles, e a religião através de um todo. E como que aquela informação modificou. Eu lembro que na aula que eu tive de filosofia, um professor que eu tenho aula com ele é ateu, né? Mas ele fala do cristianismo de uma forma muito envolvente. Conforme ele vai falando, se ele não fala que ele é ateu, você tem convicção de que ele é cristão, porque ele defende o filósofo que fala a respeito daquilo. Então, quando ele foi falar sobre o cristianismo e falar sobre Agostinho de Hipona,
ele falou sobre essa parte antes, que é a vivência do cristianismo. Então, ele trazia, assim, a questão, a filosofia, o que que ela faz com a gente? Ela faz a gente questionar, né? Então, eu estou aqui sempre para buscar melhores informações, para entender como as coisas funcionam à base da razão, à base da verdade que eu estou buscando, mas com a racionalidade. E aí, quando os filósofos se deparam com os cristãos, o que que eles fazem? Eles vivem pelo testemunho. Eles não conseguem explicar cientificamente como aquilo os modificou, mas eles vivenciam através da fé. E aí, o que que move o ser humano? Essa chama ardente que habita dentro do ser, que quando algo se choca com ele e traz uma transformação interior, aquilo o ilumina tanto que ele não consegue explicar pela racionalidade. Ele simplesmente vive aquilo. E aí ele replica aquilo para os outros. Então, para o cristão é testemunho. E aí eu lembro que na aula ele explicou assim: é bonito de ver que eu não preciso de justificar pela razão aquilo que está pertencente ao ser. Porque se eu vou buscar racionalidade, eu não consigo encontrar e eu deparo com essa questão de Deus. Porque a questão maior é como o meu sentimento está perante essa razão, né? Então eu achei interessante ele trazer essa contextualização para explicar Agostinho de Hipona, né? Como que ele se desenvolveu dentro de tudo isso. E aí, quando a gente olha para trás, a gente percebe, e se vocês pegarem alguns desses textos, tanto de Orígenes quanto de Clemente, você os lê, você fica admirado de como que eles fazem um paralelo daquilo que significa o logos, né, que a gente entende na filosofia o que significa o logos, com Deus, e essa energia, e como isso se conecta. Então ele fala, nossa, os cristãos enxergam Deus dessa forma, e o logos também traz essa questão, e aí une essas informações, trazendo esse movimento, mostrando que, tipo, há uma unificação com essas informações, com a base disso. Só que se eu não tenho todo esse conhecimento elaborado, e eu vivo somente pela fé, pelas emoções, pela ação daquelas emoções, eu não faço um movimento mais cuidadoso. Eu vou com agressividade, né? Eu vou querendo que todo mundo entre ali naquele eixo. E aí aqui vem a parte do capítulo 12.7, né? Que é do Diocleciano e o Constantino e a sua conversão. Até o ano 300 depois de Cristo, o cristianismo foi uma religião não reconhecida e, sobretudo, perseguida pelos imperadores romanos. O paganismo era a religião oficial do império. No final do século III, o Império Romano entrava em decadência e o general Diocleciano, ao se tornar imperador, com o intuito de reduzir os litígios e os movimentos reacionários que surgiram em 284, resolveu dividir o império em 4 territórios, entregando um deles a cada general. Foi nesse final de séculos que os cristãos sofreram as últimas perseguições. Tetrarquia não se manteve por muito tempo após a morte de Diocleciano. Os generais entraram em guerra entre si e foi nessa ocasião que Constantino, um dos generais, sai vencedor em 313. Reunifica o império. Durante a última batalha, para a tomada de seu poder, Constantino teve sonhos e visões sobre a luta que desenvolveu contra o seu adversário Maxêncio, outro dos 4 generais. No sonho, sua vitória com o auxílio da cruz. Esse fato fez com que mandasse pintar no escudo de seus soldados o sinal da cruz. Tal sonho mostrava que aquele sinal venceria. In hoc signum vinces. Constantino difunde a notícia de sua conversão ao cristianismo e legaliza a religião através do Edito de Milão em 313 d.C. A partir dessa data, se inicia uma sincretização do cristianismo com o paganismo. Muitos dos rituais pagãos entram para a formação da doutrina de nova igreja que passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Quando a gente olha esse movimento, o que a gente entende? Já não é uma guerra de terras, mas sim de que religião que vai predominar aquele processo. O Constantino, ele percebendo que isso iria
trazer uma separatividade para dentro dele, ele colocou essa unificação dos cristãos, porque eles já estavam funcionando em maior parte, né, com esse movimento. E aí vem essa elaboração, né? Ele traz esse movimento, ele traz essas questões, ele coloca dessa forma. Existem várias histórias, quanto mais você lê sobre a história dele, mais tem informações contundentes, mais informações que não. Se subentende que ele trouxe isso sabendo que era a melhor forma que ele tinha de manter o império dele, porque se ele desse algum ponto em específico, aquilo poderia acabar com o império, a intenção dele não era essa, né? Há a questão que falam também sobre a sua conversão, né, que foi bem no final, né, da sua vivência, e traz todo esse movimento. Mas o que eles querem dizer aqui? A partir disso, começou a ter um movimento só, né? Que se colocou a partir desse processo. E aí entra no século III, aonde começa a ter o desenvolvimento dentro das religiões, né? Trazendo esse movimento primário, que aí vem as regras, as condutas, a forma de se lidar, as missas, que aí se tornou missas, as questões religiosas, né? E isso foi decorrendo de acordo com a necessidade que se via de manter uma regra dentro daquele movimento, né? Então a gente percebe que isso tudo sempre entra em, em atualizações. Aí aqui tem o último, né? O sincretismo católico, a fusão do cristianismo com o paganismo. Foi durante o imperador Constantino que se realizou a grande mudança de atitude de poder central aos cristãos. Os moradores dos pagos, vilarejos do Império Romano, denominados pagãos, tinham sua crença com base nos deuses romanos, similares aos deuses da mitologia grega. A legalização do cristianismo foi um ato de estratégia política por parte dos imperadores, visto que essa religião se encontrava muito difundida por todo o império, sobretudo nas classes menos abastadas. O cristianismo passa a ter forte influência no paganismo, visto que o imperador Constantino forçava a fusão dos antigos templos pagãos com a nova igreja cristã. Houve, além da incorporação, das edificações, unificação de doutrinas, rituais, paramentos, hierarquia e hábitos. Tudo isso com o objetivo de absorver com maior facilidade os antigos adeptos dos templos pagãos. Várias foram as incorporações dos hábitos pagãos, na nova religião que se formava, o catolicismo. Utilizando os nichos das paredes dos antigos templos que eram usados para a colocação das imagens dos deuses, passam os dirigentes da igreja ali instalar as imagens de Jesus, de Maria, dos discípulos e dos mártires. Assim surgia a figura dos santos, tanto combatidas hoje pela igreja reformada. Adotaram os paramentos, indumentárias, ritos, vestimentas, hierarquias, missas, procissão e o batismo ritualizado, bem como altares luxuosos, púlpitos esculpidos, sinos metálicos, uso de incenso e canto através de corais. As antigas e humildes casas cristãs de atendimento a pobres e necessitados começaram a dar lugar a templos edificados em pedras, com interiores em granito e mármores suntuosos, frequentados pelas elites dominantes. As paredes e tetos passaram a apresentar pinturas e afrescos renomados, artistas passando a servir de locais de visitação de obras de arte, desfigurando totalmente aquele ambiente simples das primeiras eclésias. O espírito passa de reforma interior e espiritualidade para personalismos e exterioridades. Os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Os que tentaram manter a pureza antiga passaram a criticar as novas posturas, se afastando assim para locais isolados, dando origem aos primeiros mosteiros e às primeiras ordens. São esses pregadores que levam o cristianismo para fora do Império Romano. Surge desta forma, em vez da Igreja cristã, a nova igreja conhecida por Igreja Católica Apostólica Romana. Conclusão. Com tudo o que vimos, temos agora melhores condições de entender a evolução do cristianismo, deixado pelo Cristo até sua total institucionalização.
O conhecimento da história nos possibilita entender a influência político-doutrinária que conduziu a mente dos pensadores ortodoxos no estabelecimento da religião que se afirmou sobre o legado do Cristo. A distorção dos ensinos cristãos chegou a tal ponto que no século XVI surge uma dissidência daqueles cristianismos que ali chegou, diversificando inúmeros credos que hoje formam o tabuleiro das religiões cristãs. No século XIX, o surgimento da doutrina espírita vem reavivar todos os puros ensinos do verdadeiro cristianismo deixado por Cristo. Então, quando a gente olha aqui para esse movimento, desse sincretismo, o que acontece? A gente vê toda a vivência da história. Quantos filmes, quantos relatos, através de pequenas questões, nos mostram isso. Tem um filme na Netflix também, chamado Ressurreição. Não sei se vocês já assistiram, que conta a visão de um soldado que ele se converte após ele encontrar com Cristo, né? Mas a questão dele era descobrir de que forma que os discípulos esconderam o corpo de Cristo para poder falar que ele havia ressuscitado, né? Porque o filme traz essa visão, né, a respeito da ressurreição, né? Então, mostra lá um imperador tentando falar assim, descubra uma forma de ver onde que eles esconderam, porque não pode haver uma ressurreição, como eles estão falando. E se houver essa contabilização daqui 3 dias, eles vão acreditar que existe uma ressurreição e eles não queriam essa ascensão desse Cristo, né, que era o que todo mundo esperava. Então, esse filme mostra essa visão a respeito disso. É um filme muito interessante, né? Ele traz uma outra visão a respeito daquilo que é a ressurreição. Mas por quê? Porque a gente sempre tem que olhar o que está além de nossos olhos. O nosso coração, ele sempre está cheio de incertezas, porque estamos sempre buscando novas respostas, e cada um no seu desenvolvimento, no seu tempo e no seu movimento. Não é para além de, é com isso, é dessa forma, é com esse movimento. Então, quando a gente olha para todas essas questões e percebe que a história ela está sendo construída pelas pessoas que ainda estavam em seus sentimentos ainda muito enrustidos na matéria, no orgulho, na vaidade, eu começo a perceber de que forma que isso vai se depurando com o tempo. Então eu começo a perceber que não vai ser do imediato, não vai ser do novo, não vai ser de presente. A espiritualidade ela é tão legal que ela nos permite assim, olha, o processo é lento, para que você possa senti-lo movimento por movimento. Não adianta eu trazer para você uma informação que o seu coração ainda não consiga, não tenha tempo de depurá-la, sendo que é preciso passar por movimentos anteriores. Quando Cristo veio, ele veio com a intenção de dar esse salto emocional dentro da gente, né? E aí esse salto emocional aconteceu. Então, quando as coisas vão entrando, elas vão modificando, isso vai trazendo novas perspectivas para o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que, assim, esse tema de hoje, né, o capítulo de hoje, por mais histórico que seja essa questão de como se formou tudo isso, e sempre vai haver controvérsia, sempre vamos olhar com os olhares que aquilo que a história nos traz a respeito de tanta coisa que aconteceu em nome do Cristo, né? E às vezes a gente pensa, será que era realmente isso que ele queria, né? Ou a pessoa, será que era isso que ela se colocava? E aí, de repente, a gente começa a olhar para esse movimento. E agora? Com todo esse abarcamento de informações, qual que é o meu movimento a partir de agora? O que será que eu vou fazer com todas essas informações que estão predispostas aqui? Né? E aí, o que será que a doutrina dos espíritos tem a nos trazer com isso? Né? Com essa terceira revelação, esse terceiro movimento, com essas mensagens, com essas observações. Então, isso traz para a gente essa nova visão a respeito daquilo que era antigo, né, daquilo que eu ainda tinha. Nada do que a gente tem no nosso coração vai se dissipar, porque tudo isso está dentro da gente no desenvolvimento. Mas é importante olharmos para a história para entender o quanto avançamos, e ainda às vezes a gente acha que não, quando a gente olha para o lado e percebe que a pessoa que está ao nosso lado ainda vive mergulhada em certos sentimentos, porque ela ainda não conseguiu sair desse movimento, sair dessa visão. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Foi bastante rápido, porque é bem polêmico.
né? Eu imaginei que a gente fosse demorar muito mais tempo na reflexão, porque essa reflexão aqui na última aula foi a reflexão inteira, nem teve Mas tempo de eu passar a acho, aula. me permite uma palavrinha aí, ô Adelaide, mas eu Claro, achei legal que com toda essa sequência, eu fico feliz e amarrando com a reflexão da abertura, quando fala se Cristo aparecesse aqui, e aquilo que nós levantamos dizendo que já está incrustado em nós, que ele não precisa aparecer em forma de layout, que não há necessidade. Eu creio que esse vanguardismo foi feito pela doutrina espírita em 1846. Aí que eu valorizo essa codificação de Allan Kardec, porque ele, além dele abordar toda essa evolução filosófica, até que você falou aí, né, de Santo Agostinho e tudo, ele falou filosofia, a ciência, né, que você falou que as pessoas, o cientista, um judeu aí que quer só, ele vive, ele acredita por testemunho, mas ele acaba falando de Cristo mesmo sendo judeu, né? Então, o que eu achei legal é que esse último capítulo, esse último parágrafo, quando diz, que você leu aí, no século XIX, o surgimento da doutrina espírita vem reavivar todos os puros ensinos do verdadeiro cristianismo deixado pelo Cristo. Então, aqui Jesus, eu creio que ali, simbolicamente, ele apareceu com a doutrina espírita. Eu não estou jogando loas para a doutrina espírita. Eu estou dizendo porque ela não tem templos suntuosos. Eu volto a falar, ela não tem, assim, adorações a símbolos, sei lá, rituais, ela tem o quê? A simplicidade e o amor ao próximo. Então, Jesus, na minha opinião, já aparece todo dia na nossa reforma, na nossa busca de entender que está dentro de nós. Cristo, Jesus, Deus, ética, moral, amor ao próximo está dentro de nós. Então, ele já está presente. Nesse sentido, eu acho que o último parágrafo fecha a reflexão que foi aberta, e se Cristo aparecesse? Ele não precisa aparecer didaticamente, foi codificada a doutrina. É isso que eu pensei aí da aula. legal, muito bom. Alguém mais gostaria de falar? Gente, então é isso que eu tinha a trazer para vocês. Iraíra, eu gostei muito da sua colocação agora, porque a gente tem que trazer para o nosso coração que quando a gente se permite a estudar filosofia, a gente se permite a desbravar o mundo que talvez nós mesmos desconhecemos dentro da gente e que nos causa certo desconforto, né? Porque o conhecimento pelo conhecimento, ele não abrange tanto quanto a gente coloca em prática o conhecimento, né? Então, eu me abarcar de informações para eu entender é diferente de eu vivenciá-las e experienciá-las. Então, quando você trouxe muito bem a questão da, da terceira revelação. Para a gente que tem esse conhecimento hoje, realmente eu penso que não há necessidade de uma nova vinda do Cristo. Mas para aqueles que ainda não têm, esperam por um Salvador, como será que seria a reação deles perante aquilo que para eles ainda é desconhecido? Porque sabemos que se o Cristo vier, não vai vir pelos mesmos motivos, ele virá por outros. E nesses outros, como será que as pessoas o receberão, né? E isso eu acho interessante a gente sempre ter essa pauta, a gente sempre discutir essas questões, né? Para que a gente possa aprimorá-las e saber de que forma levá-las. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Me desculpa aí se eu falei em alguma coisa, porque às vezes a gente faz estudo e é tanta informação que a gente deixa algumas questões de lado, deixa algumas informações de lado, né? Às vezes tem questões que são bastante polêmicas, porque mexe com a nossa religião, de como fomos criados, fomos desenvolvidos, e aí mexe um pouco com aquilo que, nossa, mas espera aí, eu acreditava nisso. E aí você falando dessa forma talvez me coloque em xeque com aquilo que é meu, que está na minha essência, na minha vivência, né? Mas me faz pensar diferente. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Adelaide, eu adorei a aula. Eu sempre gosto das suas aulas. Você faz muitas colocações que faz a gente refletir bastante. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada eu. Muito bom. Muito obrigada. Gratidão, Adelaide. Foi muito boa a aula.
Obrigada, Eu gente. gosto de história, então é muito gostoso, né? É, faz muito bem, é muito legal, né? Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Falta E vocês o têm mais. encerramento, a Oi? oração. A Isso, oração de encerramento. eu ia perguntar se vocês têm mais alguma coisa a pontuar a respeito do estudo. Não, né? Então, Não, eu só vou falar, não, não é nem em relação à escola, a aula. A aula foi maravilhosa. Mas eu quero agradecer, viu, Iraí? Minha mãe até chorou. Gratidão, que belezinha. Ele fez uma homenagem para minha mãe, que nem conhece, foi muito legal. Isso é amor, isso é caridade. isso é É, verdade. A gente é isso. obrigado. Nós ficamos felizes dela ter gostado, tá? Eu e a Iracema. Beleza, então, gente. Vamos então, né, fechando os nossos olhos. Vamos agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, de nos relacionarmos com esse estudo, com esse desenvolvimento, que possamos nos recordar daquilo que trouxe a gente a esse planeta hoje para desenvolvermos. Que possamos trazer no nosso coração a importância do autoconhecimento e da compassividade para que tenhamos o melhor discernir durante a nossa existência e o nosso movimento. Que a espiritualidade que esteve aqui conosco hoje nos ampare, nos auxilie, e pedimos licença à equipe espiritual que estava conosco hoje nos estudos para encerrarmos com a prece de São Francisco. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Pessoal, mais uma vez, Graças. muito obrigada a todos pela Valeu. oportunidade. E eu acho que a Obrigado, gente vai se ver de Adelaide. novo. E até a próxima. Até a Valeu, obrigado. próxima. Obrigada. Boa Boa noite. Tchau. noite, boa semana. Boa Tchau. noite. Fala, Devanir.